Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Metodista do Monte Alegre, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, queridos, nós trataremos do assunto sobre o Dia dos Pais. E a lição que nós teríamos hoje da revista Legados da Fé, nós estaremos dando no próximo domingo. Amém, queridos? Então, os objetivos da nossa lição de hoje são refletirmos sobre a paternidade de Deus e como podemos, através das nossas habilidades e dos dons que Deus nos deu, como podemos ser bons pais e mães também, obedecendo os ensinamentos do nosso Pai Celestial. Então vamos orar e agradecer a Deus pela nossa aula de hoje. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, podendo estudar a Tua Palavra à luz do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos, Pai, que o Senhor possa nos abençoar para estudarmos esse tema hoje sobre os pais, especialmente, Pai, sobre as habilidades que o Pai Celestial nos concedeu. Ajuda-nos a ter bom entendimento e sabedoria para recebermos de Ti aquilo que o Senhor tem de melhor. Abençoa-nos nessa aula, nós oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, então vamos ler o texto bíblico para nós darmos início aqui à nossa lição. A palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 32, que nos diz assim: Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus pela palavra de Deus. A palavra é sempre boa, perfeita e agradável. Então, vamos dar início aqui à nossa conversa, queridos. Vamos pensar comigo aqui sobre a questão dos pais. Quando vai nascer um filho, o principal envolvimento durante a gravidez, durante o parto, os primeiros meses de nascimento, normalmente é da mãe. Embora o pai participe da concepção do bebê, dessa vida, através da união com a mulher, somente depois que o filho nasce, que o filho começa a perceber a presença do pai, é que o filho começa a se envolver mais com o pai. Não é que o pai seja menos importante. Pelo contrário, a partir desse momento, a criança começa a ter um envolvimento emocional muito grande com a presença do pai. Que a partir daí, a figura paterna começa a desenvolver na criança várias habilidades para ele crescer um adulto saudável e pleno em todas as suas capacidades. O pai é muito importante nesse sentido para a família, para dar segurança, como pai provedor, também como pai que ensina a criança, educa a criança, como pai que auxilia no desenvolvimento das relações sociais. Então, como nós podemos ver, a figura paterna possui grande importância no desenvolvimento e na educação dos filhos, tornando-se referência em termos de segurança para todas as pessoas da família. Isso, então, é fundamental para a formação social, emocional, relacional e pessoal dos futuros adultos dessa nova família. Amém, queridos? Glórias a Deus. Uma vez, então, que nós entendemos aqui a importância do pai na família, na criação, na educação dos filhos, vamos ver aqui quais são as características mais importantes que nós podemos ver em um pai. Primeira delas, ao preencher corretamente as funções de um pai na família, ele está preenchendo a figura de relacionamento do nosso Pai Celestial com seus filhos. Em Gênesis, 1 Gênesis capítulo 26, Deus disse a nós: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Podemos dizer então que quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele recebeu o possível papel de um pai para os filhos terrenos. Dessa maneira, queridos,
existem algumas características que descrevem muito bem como um pai ama os seus filhos. Vamos ver então quais são essas características. Primeiro, um pai dá a vida pelos seus filhos. Deus nos deu a vida, veja bem, e assim nós temos filhos. Nós somos herança do Senhor. Filhos são herança de Deus. Quando um homem e uma mulher se unem fisicamente, nós temos os filhos. Nos tornamos então filhos de Deus quando nascemos de novo pelo Espírito, conforme João 1,13 nos diz. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne e nem do homem, mas de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus quando nascemos de novo. Apesar de Deus ser Pai de todos e de toda a criação, para sermos filhos espirituais, precisamos receber Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Segundo ponto, um pai ama seus filhos. Em Lucas 11,13, a palavra de Deus nos diz: se vós, pois, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pediram. Jesus, amados, nos mostrou a disposição de um pai em dar boas coisas aos seus filhos. A parábola do filho pródigo mostra também o amor de Deus pelos seus filhos, diante do pecador e daquele que se arrepende e pede a Deus, e Deus o recebe com todo amor, com todo o seu coração. O outro ponto, um pai protege os seus filhos. Em Romanos 8,31, a palavra de Deus nos diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um pai sempre deseja proteger os seus filhos, todos aqueles que estão sobre as suas responsabilidades. Quanto maior for o amor incondicional e sobrenatural de Deus, o que o faz intervir e proteger a todos nós constantemente. Outro ponto, um pai proverá para toda a sua família. O pai, amado, sempre está disposto a prover os recursos, aquilo que os filhos precisam, a prover o seu lar. Ele é um pai provedor. Deus é um grande pai provedor para todos nós. Já nos proveu de todas as nossas necessidades. Um pai também ensinará e educará os seus filhos, como diz Tiago 1,7, dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de mudança. Amém, queridos? Uma das grandes responsabilidades bíblicas dos pais é educar os seus filhos. Efésios 6,4 nos diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vejam aqui, amados, quantas características do Pai Celestial se refletem no Pai terreno. Quantas são as possibilidades que Deus reservou a nós, pais, que somos pais e que seremos futuros pais, para exercermos a paternidade. Não é maravilhoso? Então, Deus nos deu a direção, Deus nos deu a palavra para que pudéssemos receber as bênçãos, sermos pais abençoados e abençoarmos os nossos filhos. Amém, queridos? Vamos então aqui passar ao ponto seguinte, que diz respeito à paternidade de Deus. Existe uma doutrina chamada universalismo. Doutrina é uma crença, um conjunto de ideias que forma opiniões e pensamentos das pessoas. Isso caracteriza uma doutrina. Então essa doutrina se chama universalismo, e ela diz o seguinte, que todos os homens, todas as pessoas são filhos espirituais de Deus. Ora, essa doutrina então nega a Jesus Cristo, porque ela não admite, não reconhece que Jesus Cristo morreu para nos libertar do pecado. Logo, essa doutrina não se enquadra para os cristãos, porque para sermos filhos espirituais de Deus, nós precisamos aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, a Bíblia nos ensina que Deus é o Criador
de todos nós, mas nem todos estamos salvos. É melhor para nós, como cristãos, chamarmos de o Pai da criação, que em geral as pessoas descrevem a Deus como tendo a paternidade universal, que faz o Criador de todas as coisas, inclusive das pessoas. Melhor então para nós cristãos chamarmos de o Pai da criação, porque assim ele identifica a Deus com as razões pelas quais Deus é Pai. Em Tiago 1,17 nos diz que toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai Celestial. Um outro ponto, queridos, que nos diz que o Pai Nacional de Israel como sendo Deus. Jeremias 31,9 diz o seguinte: porque sou pai de Israel, e Efraim é meu primogênito. Israel foi amado por Deus, que criou, que cuidou dele, educou, instruiu e deu a ele a lei para viver. Como um Deus protegeu e cuidou de Israel. Esse é o primeiro ponto, quando nós vemos que Deus se tornou pai da nação de Israel. Ele cuidou através daqueles homens que foram chamados e a partir deles faria uma grande nação. Como o pai que cuidou, que protegeu, levou toda a atenção dele para com aquele que era filho, a nação filha de Deus, sendo Israel. Um outro ponto importante é que o único pai de Jesus Cristo, de maneira única, Deus é pai de Jesus. Por quê? Porque Jesus não teve pai humano. Mesmo Jesus existindo desde a fundação do mundo, ele se tornou homem e reteve a sua divindade desde si mesmo. Então Jesus era homem, mas era Deus. Era homem, mas era divino. Ele era filho de Deus. Foi concebido através do Espírito Santo. Não foi filho de homem, mas sim filho do Senhor, nosso Deus maravilhoso. Deus então declara ser pai de Jesus e Jesus o seu filho. Deus chama Jesus de seu filho, como em Salmo 2,7, que diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em seu batismo também, o Espírito Santo disse em voz audível para todos que estavam ali ouvirem: Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Está lá em Mateus 3,17. Deus também, queridos, é um pai protetor. Deus é o pai dos oprimidos, dos que necessitam de um pai. Em Salmo 68,5, ele diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada, porque Deus se importa com eles. Quando um cristão está contra os pobres, ele está se opondo àqueles que são apoiados por Deus. Amém, queridos? Então, outro ponto importante: Deus é Pai Redentor. Em João 1, capítulo 1 de João, versículo 3, ele nos diz: todos aqueles que são salvos são nascidos de Deus. Em João 1,12 também, Deus se torna nosso Pai quando cremos em Cristo e somos admitidos na família de Deus. Assim, amados irmãos, somente podemos reconhecer o nosso Pai Redentor, nosso Deus maravilhoso, até que sejamos conhecidos por Ele como filhos redimidos pelo Cordeiro Santo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então nós sabemos agora que temos um Pai Celestial, aquele que gerou a todos nós, que como Pai da criação nos criou a todos nós, mas que nós nos tornamos filhos espirituais de Deus a partir do momento que nós reconhecemos e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Vejamos agora um outro aspecto muito importante, que é sobre o cristão e seu Pai Celestial. Em Romanos 8, versículo 32, a palavra de Deus nos diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, amados, é por causa do amor do Pai que ele proveu vários benefícios, várias circunstâncias para nós, pais,
podermos usufruir e desenvolvermos as habilidades e as possibilidades que nós temos como pai dos nossos filhos. Primeiro ponto desse, nós temos a comunhão com o Pai. 1 João 1,3 nos diz que igualmente mantenhamos comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Como chamamos uns aos outros de irmãos e irmãs, é porque somos membros, amados, de uma mesma comunhão, de uma mesma comunidade. E como tal, nós temos um Pai e com Ele, o seu Filho Jesus Cristo. Percebe que como nós chamamos uns aos outros de irmão, meu irmão e irmã, por isso que eu chamo vocês, amados, queridos irmãos e irmãs, porque nós fazemos parte de um corpo, de uma comunhão que pertence ao Senhor, que temos um Pai espiritual que cuida de nós. E tem seu Filho também, que foi dado por nós para a redenção dos nossos pecados. Jesus disse a nós: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Está em Mateus 23, 9. Quando oramos ao Pai, amados irmãos e irmãs, nós reconhecemos o nosso parentesco com Ele. Quando nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus. Percebe? Ele é o nosso Pai espiritual, aquele que nos criou e aquele que nos proveu de todas as nossas necessidades. Um outro ponto importante aqui em sequência é que nós temos acesso a esse Pai. O nosso Pai Celestial ouve e responde às nossas orações. Assim como Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus 6:32. Deus, nós temos a direção de Deus. Em 2 Timóteo 3:17, a palavra de Deus nos diz: um dos propósitos das Escrituras é que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Se você é um homem de Deus, amados, você é habilitado, possui dons e talentos para toda boa obra do Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai e Ele que nos supre de todas as nossas necessidades. Salmo 119:9 nos diz, a palavra de Deus: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando e seguindo a sua palavra. Deus Pai, amados, proveu direção para a sua criação. Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deu a sua palavra viva para nos alimentar e para nos dar direção, para alinhar as nossas veredas e nos dirigir como seus filhos. Qual é o pai que não vai se importar com seus filhos? Quanto mais o nosso Pai Celestial se importa com cada um de nós. Amém? Outro ponto importante aqui dessa sequência. Nós temos a segurança do Pai, que todo pai provê para os seus filhos. Quando uma pessoa recebe a Cristo, pessoalmente, como seu Senhor e Salvador, ela imediatamente recebe a vida eterna. Está lá em João 5, versículo 24. Então, nós temos a segurança do Pai quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Deus também, o Pai, é a nossa segurança. Como cristãos, nós devemos ser parte do nosso relacionamento com o Pai. Como disse Jesus em João 10:29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai nada pode me arrebatar. Amém, amados? Assim como uma criança se sente segura nos braços do Pai, porque ela confia no Pai, ela confia na proteção, nos cuidados, no carinho, e ali realmente é o lugar mais seguro para aquela criança ficar. Da mesma forma, queridos amados, o lugar mais seguro para nós ficarmos é na companhia do nosso Pai Celestial. É orando, é buscando a sua palavra, participando da comunidade da igreja, onde nós temos os nossos irmãos juntos, buscando ali a presença do Senhor. Jesus disse também, em João 14:2, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou vos preparar um lugar. Todos nós, amados,
temos a promessa de Deus, a promessa do Pai de um lar eterno, no céu como parte da sua herança. Deus nos dá a tua herança. Para isso basta que sejamos teus filhos amados em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós ficamos impressionados quando pensamos em Deus como nosso Pai Celestial, pensamos na sua majestade, na sua soberania. Não é verdade? Reconhecemos que Deus é grandioso, é maravilhoso, é digno de toda adoração e louvor. E reconhecemos também que Jesus nos ensinou que Ele, nosso Deus, é nosso Pai Celestial. E como tal, um Pai íntimo, pessoal. Cada um de nós tem esse Pai. Cada um de nós pode pedir e falar diretamente com o nosso Pai Celestial. Quando então, amados, nós entendemos esse fato, nós percebemos que Deus deseja ser o nosso Pai e deseja também ser adorado por tudo que Ele é. Que Deus é poderoso, é santo, é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. É digno de adoração. Dessa maneira, amados irmãos e irmãs, nós devemos viver as nossas vidas de maneira que agrade ao nosso Pai Celestial. Viver de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para que o Pai se agrade dos filhos que Ele tem. Amém, queridos? Então nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe ricamente nesse dia. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Pai, pela vida de cada pai, cada mãe também que é pai hoje em dia nessa nossa sociedade, para que o Senhor, ó Deus, possa abençoar ricamente esses pais e mães. Nós te agradecemos, Senhor, pelos dons que o Senhor deu a cada pai para que ele pudesse exercer uma boa paternidade. Que nós, Senhor Jesus, como pais, possamos exercer essa paternidade à luz dos ensinamentos que o Senhor nos deu. E assim como o Senhor, que é Pai de todos nós, ó Deus maravilhoso, que possamos ser pais provedores, pais ensinadores, pais que auxiliam a família e desenvolvem filhos cheios de habilidades, de potencial e de temor ao Senhor. Sim, Pai, porque nós temos essa responsabilidade de construir os cidadãos do futuro, que vão mudar o nosso país, que vão mudar as nossas famílias, que vão mudar o mundo. Abençoa, Pai, e alcança todos os pais deste mundo, de forma que eles possam te louvar e te adorar. Derrama as mais ricas bênçãos, Senhor, que o Senhor possa visitar pessoalmente cada pai, levando a eles esperança, alegria, fortalecendo para que eles sejam dignos de receber a alegria do nosso Senhor e Salvador. Nós oramos, Pai, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor esteja te abençoando grandemente nesta semana. E que hoje, nesse Dia dos Pais, você tenha um dia maravilhoso na presença dos seus pais, das suas mães, dos seus avós, da sua família. Porque muitos de nós não temos pais físicos em casa. Ou eles já morreram, já se foram para a presença de Deus, ou não estão presentes conosco. Mas, sobretudo, nós temos um Pai Celestial que preenche todo o nosso coração e todas as nossas necessidades. Então, que o Pai Celestial maravilhoso que nós temos possa ser com você, te abençoando nesse Dia dos Pais. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Vamos nos preparando para mais tarde participarmos do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Pai Celestial. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima lição.